Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre All Quiet on the Western Front, Nada de Novo no Front, filme dirigido por Edward Berger, o candidato da Alemanha ao Oscar 2023 que tem distribuição da Netflix, entra no catálogo do serviço de streaming nesse dia 28 de outubro. Longa teve lançamento no Festival de Toronto com uma excelente repercussão e desde então a Netflix vem fazendo uma ampla divulgação, especialmente em sessões fechadas nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de participar de uma delas e eu digo para vocês o seguinte: eu acredito que esse longa tem potencial pela temática também, que é muito forte, de não só ser um candidato para melhor filme internacional, mas de chegar também com chances para, quem sabe, buscar uma vaga para roteiro adaptado, uma vaga para direção, por que não? E, claro, com o objetivo de buscar por uma vaga na categoria de melhor filme. É difícil, mas não é impossível. Temos aqui mais uma adaptação do texto do Erich Maria Remarque. Durante o ano eu falei em um vídeo especial sobre adaptações aqui no canal sobre a importância desse texto anti-guerra, que gerou um filme em 1930, dirigido pelo Lewis Milestone, premiado inclusive com o Oscar. E eu confesso para vocês que quando eu soube dessa adaptação eu fiquei com algumas dúvidas, do tipo, o que você consegue tirar de um livro icônico, claro, mas que também tem uma versão consagrada no cinema? Eu lembro que o contexto é importante, porque o livro foi banido pelos nazistas, foi para a fogueira na época nazista. O filme foi boicotado na Alemanha também porque trazia uma questão que o Hitler chamava de derrotista, aquele discurso que era usado na propaganda nazista sobre elementos da Primeira Guerra Mundial. Então, pelo contexto histórico, é muito forte a vinculação especialmente da obra do Remarque com a versão de 30 do Milestone. Então é óbvio que você não vai justificar essa nova versão dizendo apenas o seguinte: olha, é uma nova versão em língua alemã. Não é o suficiente, né? Eu fiquei muito surpreso, pessoal, e postei no Twitter minhas reações iniciais quanto ao teor de desenvolvimento e de adaptação proposta pelo diretor Edward Berger. Porque aqui você está lidando especialmente com a dor e com o sofrimento, com a brutalidade da Primeira Guerra Mundial, mas existe uma questão também que, a partir de agora, torna essa adaptação como uma adaptação vinculada à política. Por quê? Se você for pegar o texto original e a versão de 30, por exemplo, teria, claro, uma versão depois direto para a TV de 79, você vai notar o seguinte: não existe uma atenção à localização da batalha, não existe uma preocupação com a linha temporal propriamente dita. Nesse filme aqui, sim. Nesse filme aqui você tem uma preocupação com as datas, e nós temos uma preocupação pela primeira vez com tudo que gira em torno do armistício. A proposta do diretor é de, em 2 horas e meia, vincular a questão da busca pela paz junto do caos completo que envolve a Primeira Guerra Mundial, e aqui não tem como não se emocionar também quando você tem a história de um jovem que recebe um discurso pela propaganda, é um jovem que ele vem com toda uma questão sobre o patriotismo alemão, que ele acaba tendo essa visão romantizada do que seria a guerra e descobre que a guerra ela é totalmente diferente, que descobre que a experiência nas trincheiras é uma experiência de um trauma profundo, que a cada hora na trincheira você receberia novas feridas, talvez não fisicamente, mas talvez feridas mentais, aquelas coisas que você não consegue esquecer pelo que testemunha, quanto a companheirismo, quanto a tentar construir, quem sabe, uma amizade, e em questão de segundos esse novo amigo já não está mais vivo. Esse novo amigo acaba, quem sabe, sendo mutilado também. O filme ele tem esse teor que é muito forte, mas é muito relevante também para a reflexão sobre a Primeira Guerra. Em 1917, a Alemanha passa por uma situação muito difícil na guerra. Paul, interpretado por Felix Kammer, decide se alistar no exército pela visão romantizada proclamada sobre o serviço militar e do discurso patriótico. Mas após um curto período de treinamento, ele vai direto para o fronte e descobre os horrores e a brutalidade do conflito. Bom, se você pegar a versão de 1930 e depois a versão para a TV de 79, você vai notar que não existe muito interesse de qualquer tipo de vinculação desse drama da trincheira com a questão que envolve a política. Nessa questão de 2022, pela primeira vez, a política realmente tem mais importância. O filme ganha um contorno histórico forte, com uma marcação temporal bem definida e com atenção para todo o processo em busca da negociação do armistício, especialmente na figura de Matthias Esberger, interpretado por Daniel Brühl, o encarregado alemão. Eu vou falar para vocês que essa é uma adição interessante, mas que em muitos momentos não parece completamente integrada com esse drama da trincheira. Então você tem, quem sabe, uma batalha extremamente violenta, está testemunhando o caos completo na trincheira, e aí tem um corte brusco que passa para uma decisão que ocorre em uma sala que envolve especialmente
altas patentes e que envolve todo um processo do que a Alemanha vai fazer. Qual decisão que a Alemanha precisa tomar? Para essa versão de 2022, o armistício tem muita importância porque existe a tentativa de vinculação do final dessa história com um subtexto referente à importância da paz também. A paz atrelada à esperança, aquele mundo sem guerra. E aqui eu tenho que falar também que eu adorei a atuação do ator Felix Kammer, uma das grandes desse ano, aliás. A cada minuto desse filme parece que ele vai perdendo energia e que ele se torna aos poucos uma espécie de zumbi por tudo que ele testemunha. Existe também um confronto permanente quanto à visão do patriotismo, o discurso que é vendido também às vezes da guerra romantizada, com a experiência brutal na trincheira, com a fome, com a sujeira, com o convívio com os ratos, de você não ter um horário para dormir, de você ser acordado com bombas, granadas. As cenas de combate desse filme são extraordinárias. Eu sei que recentemente nós tivemos um outro filme de grande visibilidade sobre a Primeira Guerra Mundial, que é 1917. Naquele caso, eu senti que o Sam Mendes estava muito mais preocupado também de gerar uma visibilidade a partir daquele marketing em torno da proposta One Take, né, que parece que ele foi filmado de uma vez só. Nesse caso aqui, eu senti uma integração muito maior e eu fiquei também muito mais conectado com a narrativa principal, porque não tem como não se envolver com essa história do Paul. O longa também tem uma questão fascinante quanto à reconstrução das trincheiras, e aqui eu estou falando de figurino, eu estou falando também da armação de um ambiente de conflito, onde você vai ter uma produção que não tem o valor de um filme de guerra de Hollywood, por exemplo. Várias soluções criativas tomadas aqui acabam valorizando ainda mais a experiência. Existe um ambiente carregado de tensão, tragédia, medo, pânico. O soldado ele não pode, na verdade, desistir da guerra. Ele tem que cumprir ordens, então ele tem que avançar sempre. Numa corrida, o soldado ele não sabe se ele vai conseguir completar essa corrida. Da mesma forma, ele não pode olhar para trás porque ele também seria punido. Então existem várias cenas nessa versão de 2022 que elas trabalham muito com a questão emocional, do que representa a vida, na verdade, qual é o valor da vida, porque parece que para a burocracia alemã, para o maquinário de guerra alemão também, que já estava completamente debilitado, mas que necessitava continuar lutando, a vida significava apenas alguns números. Então existia um número X de mortes por dia, ok, chama mais meninos e coloque esses meninos no fronte o quanto antes. Uma das responsabilidades dos soldados, por exemplo, depois de uma grande batalha, era o de coletar a tag, a medalhinha com o nome, para enviar depois para o comando para informar que uma pessoa tinha morrido. Então você vê ali que existe uma tentativa, quem sabe, de criar um vínculo com pessoas da mesma idade, que tinham sonhos parecidos, só que esse vínculo ele tem um final abrupto. Porque você, quem sabe, está conversando de manhã com uma pessoa, de tarde essa pessoa está mutilada ali e o soldado ele precisaria testemunhar tudo isso também, né? Essa tragédia permanente que torna uma reunião do batalhão como se fosse a prévia de um funeral coletivo. Então o teor anti-guerra do texto original do Remarque ele é voltado aqui para a experiência do Paul, que pode ser ampliada com certeza para a geração chamada geração perdida na Alemanha, né? Essa geração que ela compra também o discurso do alistamento. Isso é mostrado de forma muito forte aqui, como o teor do discurso patriótico, ele muitas vezes é feito numa sala fechada, é propagado nessa sala fechada, quem toma a decisão está no conforto de uma grande cidade, e aí depois quem acaba indo para o front, né, tinha uma visão romantizada, do nada tem em conta a brutal realidade da guerra. Uma questão que eu gostei muito no filme diz respeito ao uso da luz em momentos diferentes que nos levam a extremos. A luz como inimiga, porque ela poderia indicar a localização do batalhão, e a luz também como aliada e fonte de esperança. Para a experiência de um jovem que parece acordar para a vida, na trincheira, numa batalha de vida ou morte mesmo, isso é muito forte. Então existe essa conexão emocional que o filme acaba e você com certeza vai ficar refletindo ainda por alguns minutos sobre a representação. Apesar de tomar rumos diferentes, eu sinto que o final desse longa de 2022 tem a mesma força do final do filme de 30. Para marcar o ambiente carregado, a trilha sonora tem em conta não só os barulhos da guerra, quanto a tiros, granadas, bombas, mas também a sons sintetizados. E aí esses sons, eles acabam trazendo não só o sentimento de urgência, mas eles acabam trazendo também a angústia. A busca pela resolução de uma batalha o quanto antes. A questão que envolve a imagética da guerra, pesada, forte, de sangue, corpos mutilados,
a troca de tiros, a corrida pela morte, ela está muito melhor desenvolvida aqui, na minha opinião, do que em 1917 do Sam Mendes. A integração com a trilha, a questão da fotografia também, desse ambiente completamente inóspito, onde você vai ter, claro, muita sujeira também, mas a paleta de cores que te mostra que não existe uma esperança. A única coisa que eu poderia questionar a efetividade diz respeito ao próprio armistício, porque isso busca por uma camada que não era contemplada no próprio texto, e é uma novidade que ela pode se tornar interessante também na medida em que você vai interpretar o final. Só que eu acho que quando, por exemplo, você tem a entrada do Ferdinand Foch, claro, uma grande autoridade que acabou negociando também o armistício, existe a presença simbólica dele pelo personagem histórico, o trabalho de figurino é excelente, a ambientação do cenário ela é excelente, só que está deslocado porque você não tem em conta mesmo o que aquele armistício representa. Então existe o drama da guerra, muito bem desenvolvido, com essa questão em torno do armistício que parece que poderia render, quem sabe, um outro filme. É a tentativa de explorar um tópico que, na minha opinião, não parece tão bem encaixado assim com todo esse drama que envolve o personagem principal, mas eu aprecio muito a questão que envolve a amizade, como a fotografia busca constantemente pelas conexões a partir dos closes, e aí você tem fotos, cartas, quem sabe um cartaz também, para buscar criar um objetivo que muitas vezes não é concluído. Para a versão de 2022 de Nada de Novo no Front, eu dou nota 8. Estou bem curioso para saber a estratégia da Netflix na temporada de premiações, especialmente onde é que esse filme vai se encaixar nessa estratégia, porque tem potencial para buscar por outras categorias. Eu falei aqui de roteiro adaptado, por exemplo, mas no mundo justo, que não existe, né, porque a campanha ela é muito forte, esse longa seria considerado, no mínimo, para a categoria de melhor som, categoria de fotografia, e uma categoria que parece perdida seria para de melhor ator. Eu vou colocar em algumas listas, pelo menos como indicação, porque o Félix está muito bem mesmo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!